Eu era ateu racionalista, né? Não acreditava em Deus, não acreditava em religião, não acreditava em Bíblia e nem em outro livro. E mais do que isso, eu só acreditava naquilo que eu pudesse comprovar e não perdia a oportunidade de, de criticar de maneira contundente, com argumentos, qualquer manifestação dos teístas, não só dos cristãos, de qualquer teísta. Desde criança sempre foi muito incentivado em minha intelectualidade, então eu lia muito livros de filosofia, muitos livros de história, muitos livros de crítica literária. Sempre foi o meu brinquedo estudar ciência e filosofia desde criança, e eu estava em formação psicanalítica na universidade e me tornei, e era ateu racionalista. Depois me tornei psicólogo clínico, continuei como ateu racionalista, mas aconteceu um único evento, foi um momento na minha vida que simplesmente demoliu completamente toda a minha estrutura que eu tinha montado em cima do ateísmo racionalista. Foi um momento, foi um incidente, e esse incidente mudou completamente a minha vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo algo que aconteceu na minha vida que demoliu as minhas convicções, e eu tive que criar convicções novas a partir de então, construir conhecimentos novos. E é sobre isso que eu quero falar, e eu espero que isso também te deixe uma pulguinha atrás da orelha. É possível um ateu racionalista, convicto, instruído, intelectualizado, consciente, erudito, crítico, em um único evento, em um único momento, se tornar cristão? Esse é o vídeo. Não, eu não fui sempre ateu, né? Não fui ateu desde criança. A minha família, meu pai, minha mãe, minha família, a tradição da família eram de tradição católica, eram católicos fervorosos, muito praticantes, e que nos educaram dentro do catolicismo romano. Essa era a religião da minha família, e foi através do catolicismo romano que eu conheci o conceito de Deus. E eu lembro que quando eu tinha quando eu era criança, tinha uns 8, 9 anos, eu escutava algum tipo de música litúrgica católica que é chamada música vocacional, e essas músicas me tocavam, mexiam comigo, me davam uma angústia esquisita que eu não conseguia explicar. Para quem não conhece, música vocacional é uma música que fala sobre Deus falando com as pessoas a respeito de uma missão que Deus quer dar para a pessoa. Então, as músicas que tiverem esse tema, os católicos chamam de música vocacional. E quando eu escutava essas músicas vocacionais, eu sentia uma angústia estranha. Mas, angústia por angústia, eu estava acostumado com isso, porque eu tinha depressão infantil, um quadro de depressão endógena. Depressão são diversos tipos de doença, né, com esse nome, depressão. Depressão é uma falha na produção do cérebro de produzir substâncias que dão sensação de bem-estar, são chamadas as endorfinas, né? Então a baixa, tem várias, a serotonina e assim vai. E a depressão é um problema nisso. O cérebro, da mesma maneira que o fígado, o pâncreas de um diabético não consegue produzir insulina, o cérebro de um depressivo não consegue produzir essa classe de endorfinas que faz com que ele se sinta bem.
Pode ser adquirido, pode ser genético, pode ser vários tipos. O meu tipo nasceu comigo, é chamado depressão endógena, e eu já tinha desde criança, né? Eu e meus pais, uma coisa assim, meus brinquedos, não porque eu era nerd ou por coisa assim, eu não tive chance de ser nerd porque eu não tinha acesso a esse tipo de coisa, acesso ao que os nerds tinham, mas os meus pais, eles sempre investiram muito na parte da educação. Então, assim, tínhamos enciclopédias enormes, 3, 4, 5 enciclopédias diferentes. Lançava-se uma enciclopédia nova, os meus pais compravam para meus irmãos mais velhos, compravam para eles, para terem em casa. Meus irmãos mais velhos usavam isso. Mas à medida eu cresci no meio de livros, lendo livros de vários tipos, e lendo livro de ciência, biologia, ciências sociais, história, mitologia, sempre eu lia. E também procurava ter uma vida normal, procurava brincar, mas eu sempre tive esse problema de depressão e sempre vivia angustiado. Então o fato de eu me sentir angustiado por ouvir uma música não era algo que me destacou. Então, só para localizar que o meu ateísmo não era de infância. Na infância eu era católico, eu participava das missas, participei da catequese, fui coroinha. Coroinha é o auxiliar nos ritos litúrgicos, né, que auxilia o padre nos ritos litúrgicos dentro das missas. Comecei a participar de grupo de jovens, tocava nas missas, era animador de liturgia, cantava, tocava violão, ajudava nas missas depois que eu já estava adolescente para jovem, né? Eu era bem participativo, mas eu sempre senti angústia. A angústia nunca se afastou de mim. Um sentimento de angústia. A primeira vez que eu tentei suicídio, para vocês saberem, eu tinha 4 anos de idade. Isso que eu quero chamar atenção para vocês, porque às vezes se deixa de lado e se acha, a criança está de beiço, a criança está emburrada. Preste atenção, a criança, ela tem uma grande capacidade de consciência. O fato dela não conseguir expressar o que sente, por ser ainda muito imatura, não quer dizer que ela não está sentindo coisas, não quer dizer que ela não está percebendo coisas. E eu, com 4 anos de idade, tentei suicídio, sabia que não podia colocar o dedo na tomada, e eu queria colocar o dedo na tomada para morrer. Era a minha vontade de morrer quando eu tinha 4 anos. Né? Por sorte, meus pais, minha mãe, não sei porque eu desmaiei, né? Eu fui socorrido e sobrevivi. Mas depois disso, teve uma vez que eu contei, eu não saberia dizer agora, né? Mas eu lembro de eu ter contado que no total eu tentei suicídio 17 vezes na minha vida. Né? A última vez em 2001, eu acho, né? Ou 2001 ou 2004, 2001, não sei exatamente. Não, a última vez foi em 2005, mas a penúltima, né, foi acho que em 2001. Mas assim, a última vez eu tinha feito uma contagem das vezes, desde os 4, então entre 4 anos e 29 anos, eu teria tentado suicídio 17 vezes. O suicídio, para quem não sabe, não entre aspas, simplesmente uma loucura, coisa assim. O suicídio é um estado horrível de angústia, e a pessoa não está querendo se livrar da vida, está querendo se livrar daquela sensação de angústia que não passa por qualquer forma. A pessoa, para tentar o suicídio, antes já tentou várias outras coisas. Eu também. Eu tinha tentado várias outras coisas. Antes da tentativa de suicídio, para me livrar da angústia, é lógico que eu tentei participar de festas, é lógico que eu tentei bebida, é lógico que eu tentei sexo e correr atrás de mulheres. Eu fiquei até obcecado por sexo durante um período da minha vida. Em 2 períodos da minha vida especificamente, eu fiquei obcecado por sexo. Um foi logo depois que eu me divorciei, né, e a segunda vez logo depois também que eu terminei com
com o relacionamento, parece que eu tentava, na compulsão sexual, tentar aliviar o sentimento de angústia e não dava. Terminava as coisas, eu continuava da mesma maneira, angustiado. E daí sim, tentando tudo, tentei. E assim, nesse momento, eu não sei se algum dia algum dos meus terapeutas, psicólogos, psicanalistas e médicos que me atenderam vão assistir esse vídeo, mas eu sou muito grato porque eles salvaram realmente minha vida muitas vezes. Eles impediram que eu me matasse. Minha psicanalista, primeiro minha psicóloga infantil, né, que depois se tornou até minha professora, a minha psicanalista, depois que eu estava em formação em psicanálise, estudando na URI, tinha uma psicanalista em Ijuí que me atendeu durante muitos anos, uma pessoa que realmente foi um instrumento de Deus na minha vida, embora nem sei se ela acredita em Deus ou não, mas ela foi um instrumento de Deus na minha vida. Eu era ateu, né, então eu não sabia disso, que ela estava sendo. Um psiquiatra falecido agora, Ronaldo Brum, também me deu grandes ajudas. Também um psiquiatra do Paraná que me atendeu durante muitos anos. Eu sou grato a todos eles. A medicação que os psiquiatras me deram, o atendimento que a psicóloga e que a psicanalista me prestou, realmente salvou minha vida. Se eu estou vivo hoje, se hoje, dia 20 de dezembro de 2017, eu estou hoje com 42 anos, se eu cheguei até aqui, foi sim porque Deus usou essas pessoas, que talvez nem conhecessem Deus, mas Deus usou essas pessoas para abençoar a minha vida. Eu sou muito grato. Não tem dinheiro que pague a gratidão que eu tenho por essas pessoas. Mas apesar deles terem me abençoado, apesar deles terem sido zelosos para comigo, apesar deles serem muito competentes no tudo que eles fizeram, eles não foram suficientes para aliviar a minha angústia, que continuou me acompanhando até os 29 anos de idade. Né? E eu era ateu racionalista. Bom, desde criança, eu comecei a ler com 4 anos de idade, devorava, era por diversão. Né? Quando eu cheguei no pré, com 5 anos e com 6 anos, quando entrei para a escola, 5, 6 anos, eu já sabia ler, já sabia escrever, e eu achava as aulas muito chatas, né? Porque era diferente. Eu preferia ir em casa, estudar em casa, porque ir para a escola era bem esquisito, né? E não me adaptava muito bem, porque o pessoal estava aprendendo A, B, C, tudo eu já sabia, né? E, assim, queria, né? Claro, eu tinha uma coisa assim, por exemplo, confundia a letra C com a letra K, né? Eu chamava a letra, na verdade eu chamava a letra C de K, mas eu já sabia. Então assim, eu sempre fui muito intelectualizado, sempre fui muito informado e muito crítico a respeito das coisas desde criança, quanto mais depois quando cheguei no período universitário, que se abriu muito mais, quanto mais quando eu tive acesso à internet. Eu sempre fui muito crítico, né? Então quando o meu ateísmo era um ateísmo realmente intelectualizado, era um ateísmo não só racional, mas um ateísmo muito intelectualizado. Eu argumentava contra a existência de Deus, eu argumentava contra a falência das religiões, contra a fé. Era algo que era intelectualizado, não era apenas não conhecer. E outra coisa, eu tinha acesso também ao conhecimento de religião, por várias formas. Primeiro, porque minha família era religiosa. Segundo, porque minha família tinha, principalmente a família do lado da minha mãe, a minha avó e tal, a minha mãe, a minha avó materna, também tinham, me forneciam muitos conhecimentos sobre Bíblia, sobre outras religiões, sobre espiritismo, sobre religiões orientais. Eu tinha realmente acesso a conhecimento religioso, tinha acesso a conhecimento científico e tinha acesso a conhecimento filosófico, e também na minha formação tinha acesso a conhecimento psicológico, e na psicologia um interesse muito grande em antropologia cultural, que é as manifestações culturais, e dentro dessas manifestações culturais também a forma com que a cultura se organiza. Então a religião faz parte estudar a religião faz parte de estudar antropologia cultural. Bom, e eu sempre gostei disso, e ainda gosto, né?
Então, assim, eu nunca deixei de estudar, sempre gostei de estudar e sempre tive informação, sempre gostei de novidade, sempre gostei de saber. Antigamente não existia internet, não existia YouTube com informações, mas eu sempre gostei de revistas que falavam sobre isso, sempre estava, digamos assim, antenado nas notícias atualizadas, notícias políticas, notícias sociais, ufologia, várias coisas assim e também ciências diversas, astrofísica. Eu gostava disso. Então, assim, o meu ateísmo não era um ateísmo ignorante ou um ateísmo passivo de dizer assim, eu sou ateu porque não acredito em Deus, não tenho religião, tal coisa assim, né? Mas vamos voltar, porque eu falei que eu estava na Igreja Católica, embora a Igreja Católica eu era muito atuante, mas me apresentou um conceito de Deus e tal, cresci dentro disso, dentro da Igreja Católica, mas continuava sempre com angústia, e eu comecei a ter várias decepções religiosas na minha adolescência. Primeiro, quando eu fui para um seminário católico porque eu pensei assim, que eu tinha um chamado para ser padre, e fui para um seminário católico e eu me decepcionei muito. Mas é sobre isso, acho que eu até já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu me decepcionei muito com a estrutura interna da Igreja Católica no momento que eu fui para o seminário. Depois eu continuei me decepcionando, e mais me decepcionando com a religião católica em si, me decepcionando com a Igreja Católica, até quando 19, 20 anos, 19, eu acho mais para 19, de tantas decepções que eu vinha sofrendo e a quantidade de conhecimento científico que eu ia adquirindo e de crítica que eu vinha adquirindo, eu me tornei e passei a professar, não, eu não quero saber de religião, eu sou ateu. Me lembro de uma vez que veio o pessoal para fazer censo, o censo, né, não me lembro agora em que ano, e que perguntaram assim, qual é a tua religião? Eu disse, não, eu não tenho religião, eu sou ateu. E eles queriam marcar ali que eu era católico. Eu disse, não, eu sou ateu, não sou católico, eu sou ateu, não tenho religião, eu sou ateu, né? Eu briguei porque eu professava o ateísmo como sendo realmente a minha escolha. E eu não perdi a oportunidade, como eu era músico e como eu era psicólogo, ainda na formação em psicologia, eu não perdi a oportunidade de entrevistas em rádio, entrevistas em jornal, sempre criticar a religião. Até cheguei ao ponto de ir numa igreja evangélica, uma igreja batista, na cidade de Santo Ângelo, fui convidado para pregar, para dar uma palestra sobre depressão, e falei mal de Jesus, e minimizei Jesus no meio da palestra e tal, né? Então, assim, o meu ateísmo era um ateísmo militante e um ateísmo, digamos, esclarecido. Não era assim um ateísmo. Umas coisas assim que é tolo da parte de algumas pessoas quando dizem assim, tu não é ateu, tu é à toa. Peraí, tu não sabe se a pessoa é à toa ou não. Né? Nem todo ateu é à toa. Tem alguns ateus que são à toa. Né? Eles acham engraçado fazer esse jogo de palavra entre ateu e à toa por causa da semelhança, e nem param para ver, não, eu não era à toa, não, eu era ateu bem esclarecido, e não era um cidadão à toa, eu tinha problemas pessoais comigo, eu prejudicava a minha vida, eu tinha depressão, eu fazia todas as coisas erradas, estragava os meus relacionamentos, tinha compulsão sexual, tinha crises de angústia, tentei me matar 17 vezes, mas socialmente eu não era à toa. Socialmente eu procurava ajudar, socialmente eu procurava ser ativo, socialmente eu procurava dar minha contribuição na sociedade. Então, à toa eu não era, né? E tinha muito conhecimento do meu ateísmo. Então, quando eu era ateu. Então, assim, é mais estranho ainda. Então, assim, o que pode ter acontecido? De que maneira eu, que tinha depressão, que era ateu racionalista esclarecido, não era à toa, como? O que aconteceu para mim sair disso e me tornar cristão? Né? E essa experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou dar uma paradinha no vídeo e já retorno nesse mesmo vídeo para que a gente fale sobre isso.
O meu primeiro casamento fracassou. Meu primeiro casamento e fracassou porque eu não tinha mesmo condição emocional de lidar com a situação. Eu não tinha condição apesar de aparentemente ser uma história bonita, dois amigos que se namoram e tem uma história de amor, é uma coisa bonita, mas não havia possibilidade de eu manter um relacionamento, porque o meu emocional é extremamente instável. Eu não gerava, e com isso eu atrapalhava completamente qualquer vínculo qualquer vínculo de segurança emocional, e com isso eu acabei causando distanciamento, né? Quando eu estava me envolvendo com como é que é, com erotismo virtual pela internet, e a minha esposa acabou tendo um caso com um médico da mãe dela, e foi uma bagunça, gente, foi uma bagunça, e assim, desgaste, e daí, só que eu não tinha nem condição para fazer isso. Numa dessa situação, né, que eu tentei me matar, primeira vez, né, first one, primeira vez, e durante a tentativa a gente tinha se separado, eu tentei me matar, até foi a minha ex-mulher que estava com a chave lá de casa, e entrou dentro de casa e me resgatou. E essas memórias são um pouco nebulosas para mim. Eu não lembro muito bem dessa época. Eu tentei matar com overdose de medicamento e eu não me lembro muito bem. Eu lembro da entrada no hospital, e eu sei que a minha ex-mulher foi a ex-mulher que salvou minha vida. E eu lembro que na época eu estava tão bravo que eu queria mesmo morrer. Eu realmente queria morrer, que eu xinguei ela por ela ter me atendido. E se eu pudesse, eu pediria perdão para ela, né? Na verdade, ela nem sem saber, ela não salvou simplesmente meu corpo, mas salvou minha alma, porque eu não estava com Deus. E se a gente morre sem Deus, a gente permanece sem Deus, né? Mas eu estava muito brabo porque ela tinha me resgatado. E assim, mesmo a gente estando separado. E sim, deu muito problema. Daí, claro, depois disso, daí que eu entrei nessa história de compulsão sexual, né? Teve um amigo meu, há uns anos atrás mesmo, sei lá, 2007, 2008, não, 2009 a 2010, que esse amigo disse assim: mas Dani, então tu era um predador sexual, né? Eu tinha realmente uma compulsão sexual e nada me satisfazia. Eu ficava correndo atrás de mulher e tal, para ver se passava essa angústia, e não passava, realmente não passava. Os remédios não funcionavam, nada adiantava. Eu tentei ter outros relacionamentos e tentava namorar ou só ficar, né? Não, nada resolvia, continuava angustiado, tentei me matar outras vezes, né? Numa segunda vez que eu tentei me matar, daí que minha família interviu e me levou para o Paraná. Eu fiquei internado num hospital psiquiátrico alguns dias no Paraná para tentar conter a crise de angústia. Fui muito bem atendido, mas retornei com medicação e tal. Minha família não entendia, né, e talvez uns ainda não entenderiam, que mesmo tomando medicação eu continuava com crise de angústia do mesmo jeito, e continuava com ideia suicida do mesmo jeito, e continuava não querendo. Apesar da medicação, as coisas não mudaram. Mas passou-se um tempo, eu acabei me envolvendo com uma outra pessoa, né, num ambiente que eu estava trabalhando, né, eu estava apaixonado, me caí de cabeça, sabe? É um alerta que eu faço. Quando tu não tem Deus na tua vida, tu tem que colocar algum objeto de idolatria. De alguns vão colocar como idolatria o trabalho, outros vão colocar idolatria o time de futebol, vão colocar como idolatria a bebida. Alguma coisa tem que ocupar o lugar de ídolo na tua vida quando tu não tem o Deus verdadeiro. Eu coloquei
essa mulher com quem eu estava namorando como minha, entre aspas, minha deusa, meu objeto de idolatria. Eu estava prestes a gravar o meu quarto CD, e desse quarto CD, eu não sei, não me lembro se eram 10 ou se eram 12 músicas, mas eu lembro de 10, 12 músicas, 7 falavam do meu amor, minha devoção por essa pessoa. Foi algo, sei lá, né? E eu estava com 29 anos de idade, meu CD não estava rendendo, minha profissão de músico não estava rendendo. Como psicólogo, eu me dei conta assim, eu ajudava tanta gente, mas eu mesmo não conseguia ajuda para mim. Eu ajudei tanta gente a sair de depressão, tanta gente a sair de tantos problemas, mas para mim não adiantava nada. Então, assim, e descobri que a minha namorada estava me traindo virtualmente. Isso foi assim, poxa, eu descobri que meu ídolo tinha pés de barro. Isso demoliu comigo. Daí eu tive uma ideia, entre aspas, né, de vingança, né? Não só eu ia expulsar ela da minha vida, da minha casa e tal, mas eu também ia prejudicar ela no emprego que eu tinha ajudado ela a conseguir. E depois de tudo, depois de ter, né, também me vingado, fazer uma vingança total. E daí, depois que eu tivesse feito a vingança, eu ia me matar. Bom, eu já estava encaminhando a vingança, e eu vou explicar como que eu ia me matar. Aí começa a história. Eu ia pegar o carro, eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha me matado. Então eu ia pegar o carro e me jogar do carro dentro de um rio, para parecer que tinha sido um acidente. Mas na verdade eu queria me matar. Olha a conclusão que eu cheguei. Poxa, eu estou com 29 anos, eu sofro de depressão, não tem cura. Os médicos já fizeram de tudo e não conseguem me curar. Tenho minha carreira de músico não emplacou. Eu ajudo os outros como psicólogo, mas eu mesmo não consigo ajuda para mim, porque a depressão continua a mesma. E ainda a mulher, que é minha devoção total, me traiu e tal. Não tem vida para mim. Mais uma coisa. Tinha no por causa da depressão, eu tinha desenvolvido reumatismo sanguíneo. E o reumatismo sanguíneo é uma doença autoimune que pode ser gerada por pessoas que têm depressão. Então, por causa do reumatismo sanguíneo, eu tinha vários problemas nas juntas, não estava mais conseguindo tocar guitarra, estava obeso, estava um monte de coisa. É uma lista de coisas, mas o pior de tudo é que estava afetando o meu coração. O meu coração estava envelhecendo por causa do reumatismo sanguíneo. Minha cardiologista de Santo Ângelo dizia: Danielson, reumatismo lambe as juntas, mas morde mesmo o coração, né? E que meu coração estava envelhecido. E eu pensei, poxa vida, então o que eu vou fazer? Vou dar um fim nisso, chega dessa bagunça, né? Vou dar um jeito nisso. Então, organizei tudo para fazer a minha vingança e me organizei para me atirar de carro no rio Ijuí, né? Entre a cidade de Entre Juiz e a cidade de Coronel Barros. Naquele rio eu ia me jogar, naquele braço do rio, numa ponte, com o carro, para parecer um acidente. E eu fiz isso, peguei, ajeitei todas as coisas, entrei dentro do carro, peguei o carro, saí em direção para cumprir o meu plano. Quando eu estava chegando eu estava mais ou menos a uns 8 ou 10 quilômetros da minha cidade, o carro simplesmente apagou, o carro desligou. O carro simplesmente desligou, não funcionou mais. Tinha gasolina, tal. Eu pensei, o que foi que aconteceu? Tentei levantei, abri o capô, fui mexer, tentei dar a partida, não tinha jeito. Ainda assim, eu estava na embalada, quando ele desligou, eu consegui ainda colocar ele no acostamento, né? Mas não teve jeito, ele parou, não funcionava mais, levantei o capô, liguei, vi se as velas estavam
ligada, dei a partida de novo, nada. Aí eu pensei, só o que falta, né? Eu fiquei brabo, né? Fiquei brabo também, que azar. Nem para me matar eu consigo, né? Sou incompetente mesmo, até para me matar sou azarado. E daí, assim, o que eu vou fazer? Agora não tem jeito, não tem, né? Nisso estava vindo em direção à cidade, eu vi que estava chegando lá, estava parado numa parada de ônibus, um ônibus que estava vindo para a cidade. Daí assim eu peguei, puxei a carteira, eu nem sabia se eu tinha carteira ou não, porque eu ia me atirar mesmo no rio, né? Mas no caso eu estava com a carteira e eu tinha exatamente R$4 que dá, né? Então eu atravessei a rua, fechei o carro, atravessei a rua, entrei no ônibus, paguei a passagem era próxima de R$4, R$3,80, uma coisa assim. Cheguei na minha cidade, fui até um mecânico que o meu pai tinha indicado, que sempre disse, olha, o carro tá lá no quilômetro tal, estrada tal, tá assim. Ele apagou, não sei, tem que ir lá buscar ele. Tá? E daí vai, leva o carro, vê o que tu precisa, faz orçamento, amanhã tu me passa o orçamento e vê quanto é que vai dar o conserto e tal. E eu cheguei em casa, deixei a chave do carro com o mecânico, fui para casa, né? A casa era para estar vazia, mas estava a empregada lá e ela estava arrumando a cama. E eu estava muito bravo, assim, que não tinha conseguido me atirar do rio, né? E daí eu disse assim, entrei para dar entrei em casa, e daí a empregada me chamou de doutor e tal. Eu disse assim, não, olha, pode ir embora, pode deixar, que eu pode tirar folga, não precisa terminar o serviço. Daí, isso assim era meio da tarde, talvez, não sei, 4 horas, eu não sei, né? E eu disse, não, pode ir embora. Ele disse, não, deixa só, a empregada disse, deixa eu só arrumar, que eu estava limpando a tua estante e tirei os livros em cima da cama. Disse, não, pode deixar em cima da cama que eu mesmo guardo, pode ir tranquilo. A pessoa achou estranho, mas foi, né? Fechei a porta, né? E fui pro meu quarto morto de raiva, porque o meu plano de me matar não tinha dado certo, mas eu ia tentar, no dia seguinte eu ia tentar de novo, né? Mas daí eu estava com raiva que não tinha dado certo. Muito bem, mais um instante, mais uma pausa e eu já retorno. Isso que eu estou contando aconteceu numa tarde, e eu não sei o dia certo, mas foi em novembro de 2005. Novembro de 2005, eu não sei o dia certo. Estranho, né? Eu não sei o dia, porque realmente isso realmente mudou tanto a minha vida que eu fiquei totalmente desnorteado com o que aconteceu. E eu vou explicar o que aconteceu. A empregada saiu, eu fechei a porta e fui até o quarto, e tinha realmente vários livros em cima da cama. Eu fui tirar os livros para deitar. Eu só queria deitar e esquecer da vida e pronto. E eu comecei a tirar os primeiros, tirei os livros e tal, e de repente junto tinha uma Bíblia de capa preta, que era igual à Bíblia que eu tinha ganho da minha mãe quando na Igreja Católica minha mãe tinha me dado de presente, né, quando eu era criança, essa Bíblia, né? Na minha primeira comunhão na Igreja Católica minha mãe tinha me dado essa Bíblia. Só que eu lembrava que aquela Bíblia, quando eu estava estudando na URI, quando eu era estudante de psicologia na URI, teve uma época que eu estava com bastante sem dinheiro, precisava pagar uma conta de água e de luz, não sei se era de água ou de luz, e o valor da conta de água era R$30, e tinha uma colega minha chamada Marileia que queria comprar uma Bíblia, e a Bíblia era um pouco mais que R$30 na época. E eu disse, então compra a minha Bíblia, né? E eu vendi a minha Bíblia para Marileia por R$30 e paguei a conta de luz. Então, assim, aquela Bíblia não podia estar ali, mas era muito igual. Eu pensei, bom, pode ser que seja uma Bíblia parecida. Quando eu abri a Bíblia, estava a dedicatória da minha mãe, escrita à mão, né, dizendo, né, a dedicatória dela. Quando eu vi aquilo, eu pensei, gente, eu estou tendo uma alucinação. Essa Bíblia não podia estar aqui. Essa Bíblia eu vendi para minha colega de aula, né, por
para pagar uma conta de luz. Essa Bíblia não podia estar aqui. Eu não tenho Bíblia nenhuma. Essa Bíblia se desfez há anos. Isso, né? Eu me formei em psicologia no final, em 2000. Né? Essa história de eu ter vendido a Bíblia foi lá por 96 ou 98. E agora a Bíblia que tinha se sumido em 96, 98, que eu tinha me livrado dela, estava em cima da minha cama. Em 2005, em novembro de 2005. Eu achei que, bom, eu tô alucinando, tô ficando alucinado, tô ficando louco, né? E no susto eu derrubei a Bíblia no chão. E quando eu derrubei a Bíblia no chão, ela caiu aberta. E daí eu peguei a Bíblia no chão para botar, não é para ler nem nada, mas para botar na estante. Mas a Bíblia estava aberta, descrevendo justamente o sentimento da pessoa que foi traída, não sei o que, sabe? Descrevendo exatamente o que eu estava sentindo, exatamente o sentimento de uma pessoa que foi traída. E quando eu olhei aquilo, daí eu olhei assim, e eu não sei se alguma vez já aconteceu da Bíblia falar contigo, mas a Bíblia falou comigo, porque eu senti como aquilo fosse para mim mesmo. E eu, não acreditando em nada disso, tomei mais um susto e derrubei de novo a Bíblia no chão. Quando a Bíblia caiu no chão na segunda vez, ela se abriu em outro trecho. Em outro trecho, o primeiro trecho era do Antigo Testamento. Abriu num trecho no Novo Testamento, falando exatamente da mesma coisa, falando exatamente da mesma situação. Exatamente a mesma situação. Estava citando a mesma situação do Antigo Testamento no Novo. E daí, quando eu olhei aquilo, eu comecei a sentir uma coisa ruim. Começou a me dar uma coisa ruim, não, uma coisa estranha. Começou a dar uma tremedeira nas pernas e eu pensei, pronto, estou louco, estou alucinando. Primeiro, essa Bíblia não podia estar aqui. Segundo, a Bíblia está falando o que está acontecendo comigo. E eu não percebi isso. Minhas pernas ficaram bambas e eu caí de joelho no chão. Eu fiquei fraco, uma sensação de fraqueza, e eu estava tremendo o corpo todo, E foi a primeira oração que eu fiz na vida. Eu não sabia que eu estava orando. Eu simplesmente assim, eu estava pensando assim, olha a frase mais ou menos que eu disse. Eu disse assim, olha, falando para Deus, né? Só que eu não disse Deus, eu disse, eu não acredito em nada disso. Mas se tem alguém falando comigo, é porque talvez esse Deus que a minha mãe tanto fala, que criou todas as coisas, talvez esse Deus exista. E se esse Deus existe e criou todas as coisas, então ele pode fazer eu ter fé também, pode criar fé no meu coração. Deixa eu tentar explicar para vocês. Não apareceu nenhuma luz, não apareceu nenhum anjo vestido de purpurina, não veio chamas de fogo, não aconteceu nada disso. Eu não ouvi uma voz que veio do céu, não foi com o ouvido, mas dentro de mim, eu tinha certeza de alguma coisa me falando, algo que eu não sei definir porque não eram palavras, mas era um sentimento que dizia assim para mim, primeira coisa que só de lembrar disso me traz de novo a emoção. A palavra que vinha dentro de mim, não era no meu ouvido, não era do céu, mas dentro de mim vinha uma palavra que dizia, minha ovelha que estava perdida. Minha ovelha que estava perdida. Quando essa frase, eu perdi todas as forças quando ouvi essa voz, essa sensação. E alguma coisa dizendo assim, que haviam sido plantados dentro de mim. Essa era a ideia que dava. Havia sido plantado dentro de mim, desde criança, sementes de fé. E que agora essas sementes de fé iam florescer, porque ele havia encontrado a ovelha dele que tinha sido perdida. Eu só ouvi isso. E eu comecei a chorar compulsivamente. E assim, era de tarde, e eu fiquei de joelhos no chão e comecei a chorar. Mas era um choro bom, porque o depressivo ele nem chora mais. Chega um estágio que o depressivo tudo é cinza. Ele não tem mais tristeza, ele não tem mais nada, é tudo cinza. Pois eu comecei a chorar, e quanto mais eu chorava, mais eu me sentia bem. Um alívio, como se eu estivesse descarregando o fardo de 29 anos. Assim, em cada lágrima saía um peso de mim. Eu me sentia leve. E eu comecei a dizer assim, eu fiquei louco. Mas se eu fiquei louco, eu
não quero mais deixar de ser louco, porque essa é uma loucura muito boa. E eu perdi a noção do tempo. Era de tarde, meio da tarde, quando isso aconteceu. E eu fiquei simplesmente chorando e curtindo aquela sensação. Não é uma voz, é diferente, que tinha dentro de mim falando isso. E minha ovelha, e eu ficava pensando, eu sou a ovelha que estava perdido e eu fui encontrado. Eu sou a ovelha que estava perdido e eu fui encontrado. Se isso é loucura, eu não quero mais deixar de ser louco. Essa é a melhor loucura que eu já senti. E assim, gente, eu não tinha bebido, deixa eu explicar, eu não tinha bebido nada, eu não tinha fumado nada, eu não tinha usado remédio nenhum, não tinha, tá? Não tinha. Mas eu estava sentindo uma sensação incrível, incrível. E eu chorava, e chorava, e chorava, e só pensava nisso. Eu era a ovelha perdida de alguém, e alguém tinha me encontrado. E eu tinha entendido que essa ovelha era Jesus. Daí, assim, logo que eu perdi a noção do tempo e fiquei ajoelhado, chorando e lembrando dessa voz. A ovelha que tinha sido, eu era a ovelha que tinha sido perdida e a ovelha foi encontrada e as sementes de fé geraram no meu coração e eu não quero mais sair dessa loucura. Quero dizer para vocês que essa loucura dura 14 anos, né? E eu não quero sair dela ainda, tá bom? Mas nesse momento, assim, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que o Espírito Santo havia se manifestado dentro de mim, o Espírito Santo havia me tomado. Mas eu não sabia de nada disso, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu sabia muito sobre teorias, sobre religiões, sabia sobre comportamento humano, sobre filosofia, sobre ciência. Mas essa experiência, para mim, não tinha a menor noção do que era. Não tinha noção do que era. De repente tocaram a campainha lá de casa, tocaram a campainha. E eu abri os olhos e já tinha anoitecido. Deixa eu te contar para vocês, eu passei minha vida toda, se uma porta rangesse, me dava uma angústia, desde criança eu tinha isso. Eu me passava mal. O barulho dos insetos, grilos, coisas, né? A cigarra, para mim, parecia que entrava dentro da minha cabeça e me atormentava. Isso tudo era efeito da angústia causada pela depressão, causado pela depressão. E apesar de eu observar muito as estrelas, isso e aquilo, eu não tinha prazer em contemplar as coisas. Mas tocou a campainha, eu abri, eu estava de frente para a janela, mas estava de olhos fechados e eu não tinha visto, já tinha anoitecido. E eu olhei pela janela e o céu estava com as estrelas, coisa mais linda. Estavam brilhando as estrelas, sabe? Coisa mais linda. As estrelas pareciam que estavam brilhando e coisa mais linda. E eu escutava o barulho dos grilos e o barulho dos insetos e o barulho era bonito, parecia uma música. E eu achava tanto bonito, sabe? Por alguns segundos eu até esqueci que a campainha estava tocando, porque aquele espetáculo no céu brilhando e os insetos. Sabe o que foi isso? Se tu nunca teve depressão, então tu vai saber o que é isso. Sabe o que eu estava sentindo? Pela primeira vez, aos 29 anos, eu senti o prazer de olhar a natureza. Eu não tinha esse prazer. E aquilo que tu enxerga, tu que não tem depressão, nunca teve depressão, enxerga todo dia quando tu olha para o céu, quando tu escuta os passarinhos. Eu nunca tinha escutado isso. Para mim era desagradável, porque a depressão fazia tudo ser irritante, qualquer coisa irritante. E naquele momento eu abri os olhos e eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo tinha curado minha depressão. O Espírito Santo tinha curado minha depressão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde aquele momento eu não precisei mais tomar antidepressivo. Desde aquele momento eu não precisei mais tomar ansiolítico. Desde aquele momento eu não precisei mais. Eu fui liberto disso num instante. Não precisei ir em nenhum profeta para dar oferta de 150, 300, 500 reais para impor. Não. Deus entrou naquele quarto e me curou da depressão. Mas eu não sabia disso ainda. Daí tocou a campanha a segunda vez, eu me levantei e fui lá para ver. Eu lavei o rosto rápido, fui lá e vi quem que era. Era o mecânico. E daí eu disse, tu já aprontou o carro, já veio? Ele disse, não, eu deixo de falar, doutor, nós fomos lá, buscamos o carro, levamos para uma oficina, testamos, mas estava tudo normal, não teve problema nenhum, o carro está normal. Eu vou te cobrar só o deslocamento, de puxar o carro de volta, porque o carro está normal.
Então, entregou a chave e o carro estava normal, mas ele não funcionava, gente. Ele parou, simplesmente parou. Né? Foi Deus que parou o carro para que eu não me matasse. Foi Deus que parou o carro bem no lugar onde eu pudesse pegar o ônibus e voltar. Foi Deus que deu, não sei de que maneira, que até hoje eu não entendo, porque eu já perguntei para ex-colegas meus da faculdade de psicologia alguns anos atrás, tu se lembra que eu vendi a Bíblia para Marileia? Daí, eu lembro. Né? Pois é, mas a Bíblia apareceu lá em casa. Né? Eles não sabem explicar. Foi Deus que colocou a Bíblia lá, de que maneira eu não sei, que volta a Bíblia tem que dar para chegar até não sei. Foi Deus que abriu a Bíblia no lugar certo, que descreveu exatamente o que eu estava sentindo. Foi Deus, foi Jesus que disse que eu era uma ovelha perdida. Talvez tu seja uma ovelha perdida de Jesus também. Não quer dizer que tua experiência com Deus vai ser igual à minha, não. Mas esse não foi o final. Isso não termina aqui. Esse foi o início. A partir de então, como Deus tinha falado comigo através da Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. E daí eu contei a minha experiência para minha irmã, que já era evangélica. Daí eu fiquei sabendo, semanas depois eu fiquei sabendo, o que aconteceu comigo. Primeiro, eu perdoei as pessoas que tinham me ferido. Perdoei aquela minha namorada, fui até a casa dela e dizer que eu perdoei. Não, a gente não reatou, né? Cada um seguiu o seu rumo, mas eu perdoei, abençoei a vida dela e tal. Até pensei que de repente a gente fosse, mas eu não sentia. Né? E a gente, mais tarde, não sei se 1 mês, 2 meses, semanas mais tarde, eu fiquei sabendo que durante todos esses anos que eu estava professando ateísmo, a minha irmã, a minha mãe, uma ex-paciente e uma freira que tinha me levado para o seminário, para aquele seminário onde eu me decepcionei, para aquele seminário onde eu confundi Deus com a Igreja Católica e por isso me revoltei contra Deus. Aquela freira que me levou para o seminário estava orando por mim. Essas 4 pessoas, a minha irmã, a minha mãe, que hoje descansa no Senhor, ela faleceu ano passado, uma ex-paciente minha que continua na casa de Deus, continua servindo a Deus, continua sendo intercessora, e uma freira que rezava, entre aspas, por mim, né, todo esse tempo. Eu sei, gente, eu sei que não tem explicação, não, né, eu sou fruto da intercessão, pessoas que oraram por mim. Mas essa experiência grandiosa que eu tive com Deus, de eu ouvir a presença de Deus, de Deus falar comigo, de Deus dizer que estava me resgatando, que eu era uma ovelha perdida, né, foi só o começo. Quando eu contei para minha irmã que dessa experiência, minha irmã disse assim: tua história parece a de Paulo. Eu perguntei, mas quem que é Paulo? É um discípulo de Jesus? Não, Paulo não é discípulo de Jesus. Paulo era um perseguidor dos cristãos, que nem tu, e que se tornou discípulo seguidor de Jesus depois que Jesus ressuscitou, que nem tu, né? E daí eu queria saber onde é que estava a história de Paulo, e a minha irmã disse, no livro de Atos dos Apóstolos. Daí eu comecei a procurar o tal do Paulo no Atos dos Apóstolos, né? Tal do Paulo estava no Atos dos Apóstolos. Demorei bastante para achar o apóstolo Paulo. Mas daí eu li o livro de Atos dos Apóstolos, assim, devorava. Daí assim eu pensei, tudo estava diferente, porque eu passei os últimos anos arquitetando toda a minha vida em cima do ateísmo. O ateísmo era meu paradigma, né? E de repente eu tinha outro paradigma. Do que eu fiz? Cancelei a gravação de um CD que eu estava gravando em Ijuí. Também eu tinha consultórios. Agora, talvez algum paciente meu vai saber por que eu fechei o consultório, mas foi por causa disso. Realmente, assim, minha vida mudou completamente e eu precisava de um tempo para pensar. E eu dormia de noite e tinha sonhos, e os sonhos tinham a ver com a Bíblia. Eu telefonava para minha irmã e contava os sonhos. E uma hora dessa eu vou falar sobre esses sonhos, né? E a minha irmã, que conhecia a Bíblia, explicava os sonhos para mim por telefone. E todas as noites eu acordava no meio da noite sentindo areia embaixo da língua. Eu sentia areia embaixo da língua. E seguidamente eu sonhava com um lugar que tinha areia e que tinha uma estátua de uma foca. E areia e estátua de uma foca. E daí um dia eu descobri onde é que era isso, né? Arroio do Silva, em Santa Catarina, um balneário em Santa Catarina. E daí eu pensei assim, não, então eu vou para lá. E daí eu fui para lá, trabalhei, morei na garagem alguns meses na garagem da minha irmã, né? Fiz um quartinho na garagem
da casa da minha irmã onde ela estava morando. E daí lá na garagem, a garagem não era tão fechada, né? Vinha vento e realmente eu acordava com areia embaixo da língua, exatamente como eu sonhava, como eu acordava antes de ir para Arroio do Silva. Lá em Arroio do Silva teve um pastor, o pastor Sérgio, que começou a me acompanhar, me discipular, me evangelizar, na verdade, e me discipular, ministrou o batismo. Ali foi o começo de tudo. Foi momentos assim em que eu trabalhava como garçom numa pizzaria, mas começava a trabalhar às 5 da tarde e ia até às 3 da manhã, 2 da manhã, mas eu voltava e não conseguia dormir. Enquanto os meus amigos pegavam o dinheiro da caixinha e iam se drogar, iam usar droga, iam beber, eu voltava para casa e ia compor músicas e passava a madrugada toda em oração e curtindo. Foi um momento maravilhoso assim, de intimidade com Deus, que eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta, porque no dia, na correria, eu acabei deixando disso. Minha vida foi mudando, meu caráter foi mudando, não de uma hora para outra, mas gradativamente eu cometi muitos erros. E quem sabe tu que acompanha esse canal tenha visto alguns erros que eu cometi no decorrer da minha vida. E continuo cometendo, eu ainda estou muito longe disso. Mas eu quero afirmar para vocês que foi num único ato. Deixa eu contar que meses depois eu fui fazer um exame médico e a minha cardiologista atestou que o meu coração estava curado. Eu não tinha mais reumatismo sanguíneo, eu não tinha mais depressão e o meu coração estava restaurado. A minha médica atestou isso. Não foi o médico que atestou, fez esse exame e atestou que eu não tinha mais reumatismo, que eu não tinha mais problema de coração e não tinha mais depressão e eu não tomava mais remédio. E não tomei mais remédio. Né? E assim, foi, gente, foi só o início da minha caminhada, cometi muitos erros. O que me manteve é sempre assim, pautar pela palavra de Deus, porque mesmo quando eu estava cometendo erro, a palavra de Deus digamos, a Bíblia, a doutrina que a Bíblia ensina é o que determina se eu estou certo ou se eu estou errado. Então até às vezes eu cheguei a estar em igrejas erradas, com falsos pastores em falsas igrejas, e durante algum tempo, mas foi comparando o comportamento com a Bíblia que eu consegui me libertar. E ainda hoje, quando eu percebo que tem alguma coisa errada na minha vida, eu comparo o que eu estou fazendo com o que a Bíblia diz para fazer e procuro me corrigir. Tem muito ainda que me corrigir. Mas eu quero dizer assim para vocês, no decorrer do tempo, em 2010, eu conheci uma amiga, eu conheci uma pessoa maravilhosa dentro da igreja em que eu congregava, né? E a gente se tornou amigo. Depois, com o passar do tempo, eu percebi que não era só uma amizade, mas eu tinha um sentimento especial. Comecei a orar pedindo a Deus que definisse para mim o que era. Por fim, eu fui e falei isso para essa amiga aceitou entrar num período de oração para ver se era só amizade ou o que era. Confirmou que não era só amizade, que a gente não era só irmãozinho. Essa é a minha esposa, Keila. A gente começou a namorar em 2011. Nós nos casamos em 5 de maio de 2012. Ela está comigo e também ela tem me acompanhado todo esse tempo. E assim, se cumprido. Uma coisa eu lembro que eu falei lá, foi em maio de 2005 que eu me converti. Eu disse que o primeiro dia de conversão enxugou as lágrimas todas dos 29 anos de sofrimento, de angústia, de depressão que eu tinha. Foi maravilhoso. E quando Deus me deu uma esposa conforme o coração dele, essa esposa também serviu de instrumento de cura para todas as frustrações com relacionamento com mulheres que eu tive, e até com a compulsão que eu tinha por mulheres que eu tive no passado. Essa esposa, ela foi um presente que Deus me deu para trazer cura, para trazer restauração, e ela tem sido muito mais do que só minha esposa, mas ela tem sido minha parceira ministerial, tem trabalhado junto comigo, agora vai estar estudando junto comigo. Em 2014,
nós fizemos formação missionária. Em 2015 nós assumimos uma igreja, eu como pastor, ela como missionária, mas trabalhando sempre junto comigo. E agora, né, esse ano, 2017, ela passou também para estudar no mesmo centro de formação teológica que eu estou fazendo, que é em São Bernardo do Campo, né, e está vindo para o mesmo caminho, né. Então, assim, claro que problemas tem, mas assim, hoje minha vida está restaurada. Eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais reumatismo sanguíneo, eu não tenho mais fibromialgia, que o reumatismo sanguíneo tinha causado fibromialgia, eu não tinha mais problema do coração, que o reumatismo sanguíneo tinha causado. Tudo isso causado pela depressão. Não tenho mais crise de angústia. Tenho problema? Tenho situações complicadas? Tenho, mas eu sei que Deus está comigo. Deus tem mudado, e a cada vez mais, quanto mais eu conheço de Deus e quanto mais me aproximo de Deus, mais Deus me abençoa. Deus enxugou as minhas lágrimas de 29 anos de sofrimento. Eu entendi que Deus não é uma religião errada, que Deus é uma pessoa, esse ser que nos criou e que nos ama, e que nós muitas vezes somos ovelhas desgarradas, perdidas, mas que Ele quer nos trazer de volta. Para mim Ele me trouxe dessa maneira sobrenatural. Para ti pode ser através de uma pregação, pode ser através de um vídeo que tu esteja ouvindo no YouTube. Faça com que tu entenda que Deus te ama e que Deus quer mudar a tua vida e pode mudar a tua vida. É só tu dar um voto de confiança a esse Deus. É isso, essa é a história. Foi assim que um ateu racionalista, militante contra as religiões, se tornou um evangelista e hoje é um pastor evangélico de uma denominação evangélica histórica, protestante. Isso Deus transforma. Não quer dizer que todo mundo que se converta vai virar pastor, vai virar missionário, mas todo mundo que se converte vai ter uma vida transformada, vai ter uma vida melhor, vai ter uma história de vida transformada, de cura, de libertação, né? E é isso que Jesus, que ressuscitou. Eu quero dizer para vocês que os psicólogos me ajudaram muito, que os psicanalistas me ajudaram muito, que os psiquiatras me ajudaram muito, que os médicos me ajudaram muito, e eu sou muito grato a eles. Mas quem me curou foi Jesus ressuscitado. Ele que me curou. E Ele que continua me curando, porque eu ainda tenho coisas na minha personalidade que precisam mudar. Jesus transformou minha vida num instante. Foi num instante, pá! Foi quando eu disse, Senhor, não chamei Ele de Senhor, né? Eu disse, se Tu existe, então eu quero ter fé. Produza fé em mim. E Deus falou comigo. Eu não sei qual vai ser a tua oração, tu que está ouvindo esse vídeo. Uma oração talvez de dizer, olha, eu também quero experimentar esse Deus que transformou um ateu racionalista militante em um evangelista. Eu também quero. Que curou a depressão, que curou o reumatismo, que curou problema de coração, que curou a fibromialgia desse aí. Eu também quero esse Deus. Ou pode ser assim também, eu quero ser renovado, eu já tenho esse Deus, mas eu quero ser renovado na minha fé. Né, como esse homem que teve esse momento de renovo e disse que é possível ser renovado. Eu não sei, eu só sei uma coisa, isso eu tenho certeza, Deus te ama, Deus sabe do que tu está passando, Deus sabe da tua angústia, Deus tem poder para mudar a tua vida, e Deus quer mudar a tua vida, mas Ele depende de tu aceitar essa ajuda. Ele não vai forçar uma ajuda. Eu não forcei, Deus não forçou a ajuda dele. Deus simplesmente esteve aonde eu estava. Eu estava no meu quarto tentando me suicidar, pensando em como fazer para me suicidar de novo. Minha vida estava destruída, minha saúde estava péssima, meus relacionamentos haviam acabado e fracassado, minha vida profissional estava frustrante. Mas mesmo ali, Deus não desistiu de mim. Mesmo eu perseguindo Ele, mesmo eu falando mal das religiões, Deus não desistiu de mim. Deus também não desiste de ti, e Deus vai transformar a tua vida. Confia nele. E essa é a história. É assim que num estalar de dedos, num momento, um perseguidor dos cristãos, um ateu racionalista militante contra a religião, se torna um evangelista. Deus falou comigo, Deus me resgatou, e Deus vai te resgatar também, tá bom? Obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa teu comentário, eu estou à tua disposição. Deus abençoe.